O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo as indicações de pessoas que devem compor o seu governo a partir de 2025. O que chama atenção é que várias dessas pessoas têm uma postura bem linha dura para com o Partido Comunista Chinês. Hoje, vamos conferir alguns desses nomes e também o seu histórico com a China e o que isso pode significar para o Partido Chinês. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Cori, editora de China do jornal Epoch Times. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever, assim você garante que sempre estará em contato com os nossos próximos conteúdos e sempre muito bem informado. E se você já gosta dos conteúdos que nós trazemos aqui, lembre-se de deixar a sua curtida e também o seu comentário. Isso é muito significativo, porque assim o YouTube entende que esses conteúdos são relevantes e vai entregar esse conteúdo para ainda mais pessoas. O recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já começou a fazer a indicação das pessoas que devem compor o seu governo a partir de 2025. O que chama atenção principalmente é que vários desses nomes têm um histórico de ser bem linha dura com vários adversários americanos, como por exemplo Rússia, Irã, Coreia do Norte e China. E hoje, como o nome do programa é China em Foco, eu vou trazer para vocês 4 dessas pessoas que têm um histórico bem intenso com o Partido Comunista Chinês. O primeiro deles é Robert Heiser. Robert Heiser está sendo cogitado para ser o próximo representante de comércio dos Estados Unidos. Essa indicação foi feita por Donald Trump, que disse querer muito que ele se junte a seu time. Agora, por que essa indicação é tão importante? Primeiramente, por conta de todo o histórico de guerra comercial entre Estados Unidos e China, que começou durante o primeiro governo de Donald Trump. Na época, a gente teve uma imposição de 25% de taxa da maioria dos bens que eram importados da China para os Estados Unidos. Na época, também teve a tentativa de vários acordos comerciais entre os dois países. Um deles, por exemplo, Donald Trump estava pedindo que o Partido Comunista Chinês aumentasse significativamente as compras de produtos manufaturados que a China faz dos Estados Unidos. No final, a China acabou concordando em realmente comprar esses produtos, mas não fez essas compras. E agora Donald Trump está dizendo que vai obrigar a China a realizar essas compras, que seria mais ou menos no valor de 200 bilhões de dólares num período de tempo de 2 anos. Agora, voltando para a questão de Robert Lighthizer, por que seu nome é tão significativo? Porque ele era uma das pessoas que estava no governo de Donald Trump quando essas políticas foram elaboradas, e ele estava envolvido diretamente na elaboração dessas políticas econômicas que foram aplicadas sobre a China. Outra questão também é que ele é um duro crítico do Partido Comunista Chinês, chegando até mesmo a dizer que deveria haver uma dissociação completa entre Estados Unidos e China. Logo após, inclusive, dele ter saído do governo, ele se juntou a um importante think tank americano chamado America First Policy Institute. Esse instituto ele ficou muito conhecido por afirmar que a China deveria ser responsabilizada por todas as questões de infrações ambientais, pelo roubo de propriedade intelectual dos Estados Unidos e também por conta das suas práticas desleais no setor comercial. E essa questão do roubo de propriedade intelectual é outro ponto em que Robert Lighthizer é muito conhecido. Isso porque ele fez um trabalho gigante para tentar quantificar o quanto sairia todo o roubo intelectual que o Partido Comunista Chinês já fez dentro dos Estados Unidos. E segundo ele, este valor seria de aproximadamente 200 bilhões a 600 bilhões de dólares por ano. Claro, dependendo do ano, por isso essa variação tão grande. Mas ele fez essas estimativas que foram muito importantes naquela época, porque foi um período onde a gente teve realmente uma atenção maior a essa questão do roubo de propriedade intelectual do Partido Comunista Chinês. E agora nós vamos para o nosso segundo nome, Marco Rubio, que já foi confirmado agora como próximo secretário de Estado dos Estados Unidos. Marco Rubio, que atualmente é o senador da Flórida, é também muito próximo de Donald Trump, sendo inclusive um dos nomes que foi cogitado para ser seu vice-presidente. Marco Rubio é filho de dissidentes cubanos e nos últimos anos tem feito várias críticas, não somente a Cuba, mas também a toda a infiltração que o Partido Comunista Chinês tem feito aqui na América Latina. Algo que deixa as coisas muito interessantes para nós, porque pode ser que pela primeira vez nós vejamos talvez uma maior atenção do governo americano para toda a atuação do Partido Comunista Chinês realmente na América Latina.
Já existia até um certo ponto essa preocupação, no entanto, numa escala bem reduzida. Talvez realmente com uma pessoa que já tem trazido essas questões à tona nos últimos anos, a gente possa realmente ver uma atenção maior do governo americano para este ponto. Outra questão também interessante de nós sabermos é que Marco Rubio é um membro da Comissão Executiva do Congresso sobre a China desde 2015 e, além disso, ele está na lista negra do Partido Comunista Chinês por conta das atividades de direitos humanos que ele tem desempenhado nos últimos anos. Por exemplo, recentemente ele foi a pessoa que introduziu um importante projeto de lei no Senado, o Falun Gong Protection Act. Esse projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara dos Representantes, que no Brasil seria a mesma coisa que a Câmara dos Deputados, o objetivo dele é sancionar todas as pessoas na China que estejam envolvidas com a extração forçada de órgãos de praticantes de Falun Gong, que é uma disciplina espiritual que é severamente perseguida pelo Partido Comunista Chinês desde 1999. A importância desse projeto é que isso, claro, em um primeiro momento, atinge principalmente a questão da perseguição a esses praticantes de Falun Gong. No entanto, isso é muito relevante porque também, no futuro, vai acabar se estendendo a outras práticas religiosas que são severamente perseguidas pelo partido. Por isso, a importância desse projeto. E Marco Rubio foi a pessoa que deu entrada nesse projeto no Senado, que agora ainda não foi aprovado. Estamos esperando para ver qual vai ser o posicionamento do Senado quanto a essa pauta. Outra questão também bem interessante é que em 2015 Marco Rubio foi a pessoa que soou o alarme quando a ByteDance, que hoje em dia é dona do TikTok, estava tentando comprar a plataforma de música dos Estados Unidos, a Musical.ly, que é uma plataforma ali bem grande. E o governo americano já tem focado bastante nessa questão de roubo de dados de americanos pelo Partido Comunista Chinês. E a ByteDance é uma empresa chinesa. E sob uma lei do Partido Comunista Chinês, que foi atualizada este ano, toda empresa chinesa precisa obrigatoriamente enviar seus dados para o regime chinês caso ela seja requisitada. Por isso, a preocupação tão grande do governo americano quanto a essas questões. Além disso, Marco Rubio é uma das pessoas que defende a questão de que o governo americano deveria se posicionar firmemente para defender Taiwan, no caso de um ataque do Partido Comunista Chinês à ilha. Agora, a próxima pessoa que eu vou trazer aqui para vocês é Mike Waltz. Ele está sendo indicado para ser assessor de segurança nacional do governo americano, um cargo muito importante, porque essa pessoa tem um papel fundamental de ajudar na elaboração de várias políticas do governo americano em relações internacionais. Bom, a escolha dele veio principalmente por conta de todo o seu histórico militar e a sua experiência com relações internacionais. Donald Trump chegou a dizer o seguinte sobre ele, abro aspas, Mike se aposentou como coronel e é um líder reconhecido nacionalmente em segurança nacional, autor de best-sellers e especialista nas ameaças representadas pela China, Rússia, Irã e terrorismo global. Donald Trump também disse o seguinte, que Mike tem sido um forte defensor de sua agenda de política externa, American First, colocar a América em primeiro lugar, e que ele será um grande defensor na busca pela paz por meio da força. O que, claro, converge muito com todas as ideias que Donald Trump tem empregado nos últimos anos. Outra questão também muito importante é que ele era um membro da Força-Tarefa da Câmara para a China. Inclusive, em 2021, ele chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais dizendo que o Partido Comunista Chinês era uma das principais ameaças ao governo americano. Ele também ficou muito conhecido como uma das pessoas que tentou recuperar uma política da época de Donald Trump e de seu primeiro mandato, que era a Iniciativa China. Sob essa iniciativa, vários processos foram abertos contra o regime chinês por conta do roubo de segredos comerciais do governo americano. Essa política, na época, estava sob a jurisdição do Departamento de Justiça, mas ela foi cancelada sob o governo de Joe Biden. E Mike Waltz foi uma das pessoas que tentou recuperar essa política, dizendo que ela era essencial, porque esse roubo de propriedade comercial que estava acontecendo pelo Partido Comunista Chinês dentro dos Estados Unidos era muito grande e estava prejudicando muito os Estados Unidos. Outra questão também é que ele tem sido muito fervoroso nessa questão de direitos humanos. Principalmente, a gente viu que em 2001 ele foi uma das pessoas que pediu um boicote pelas Olimpíadas de Inverno que aconteceram na China. Ele alegava na época que não poderia acontecer uma Olimpíada na China por conta
de todo o genocídio que estava acontecendo ali contra os uigures em Xinjiang. Essa questão do genocídio contra a minoria étnica em Xinjiang também foi reconhecida pelo presidente Donald Trump e também pelo presidente Joe Biden. Estima-se que haja 1 milhão de muçulmanos uigures presos em campos de concentração na região de Xinjiang. Claro, tudo a mando do Partido Comunista Chinês. Outra questão é que ele foi uma das pessoas a escrever uma carta para o então secretário de Estado Antony Blinken, alertando preocupações com uma praticante de Falun Gong que poderia estar sendo torturada dentro da China. O seu nome era Zhou Deiyong. Outra questão também muito interessante é que ele é uma das pessoas que tem afirmado que essa invasão da Ucrânia só aconteceu porque os Estados Unidos não começaram a armar anteriormente a Ucrânia. Inclusive, em um livro recente que ele acabou publicando, ele afirma que a melhor forma dos Estados Unidos tentarem prevenir esses ataques de adversários americanos é armando muito bem todos os seus aliados. E assim ele traz o ponto de os Estados Unidos ajudarem Taiwan a se armar muito fortemente, prevenindo assim que o Partido Comunista Chinês invada a ilha. Agora, o último nome que eu vou trazer aqui para vocês é John Ratcliffe, que foi indicado como o próximo diretor da CIA. John Ratcliffe, no primeiro mandato de Donald Trump, foi o chefe da inteligência nacional. E ele foi uma das pessoas que, diante do Congresso americano, em 2023, alegou que o Partido Comunista Chinês era um dos responsáveis pela questão do início da pandemia da Covid-19. Ele disse que não havia nenhuma outra explicação plausível para o surgimento do coronavírus que não ele ter saído realmente de um laboratório de Wuhan, na China. Outra questão também muito interessante é que ele foi uma das pessoas que trouxe à tona a questão da interferência eleitoral já nas eleições de 2020. Ele disse que desde aquela época a China estava tentando interferir nas eleições dos Estados Unidos. Bom, esses são os 4 nomes que eu trouxe pra gente hoje aqui. E são nomes que provavelmente devem estar causando pesadelos no Partido Comunista Chinês. O que você achou dessas indicações de Donald Trump para as pessoas que vão compor o seu time a partir de 2025? Deixe o comentário aqui no vídeo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir e te vejo numa próxima.